Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui conosco nessa sexta-feira. Nós já estamos na quinta lição desse trimestre, onde nós estamos aprendendo um pouquinho melhor como testemunhar, de como nós podemos fazer amigos para Deus e trazer essas pessoas para a nossa igreja, para mais perto de Jesus, onde elas também possam desfrutar das bênçãos que Deus tem para cada um de nós e juntos nós podemos estar no céu um dia com Ele. Que bom que você está aqui conosco. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir, porque isso é uma forma também de você testemunhar, de você pregar para as pessoas através das redes sociais, tá? Nós também queremos entrar em contato com você. Como é de costume, aqui no rodapé da nossa live, tem um e-mail especial onde você pode entrar em contato conosco. Nós teremos o imenso prazer de orar por você, de entrar em contato e, se for possível também, se for da sua vontade, nós podemos estudar a Bíblia de uma forma mais aprofundada com você. E também aqui nos comentários, né, da própria live, você pode conversar conosco, tá? Pode deixar aqui seu pedido, seu agradecimento. Na semana passada, 2 participantes pediram uma oração especial, que foi a Alzira Ritz, que pediu pelo seu genro, nós oramos por ele, e também o Douglas, que pediu pelo seu pai, né, que estava internado na UTI por causa da Covid-19, né? E nós oramos por ele, né? Eu mesmo, nas minhas orações pessoais, no trabalho também, nós oramos por esses pedidos. E nós queremos orar por você. Então, não esqueça de compartilhar, de curtir essa live e de deixar aqui o seu comentário, seu pedido de oração. Também mande-nos um e-mail, será um prazer entrar em contato com você. Nessa noite, nós temos a participação do Franklin, né, e do Eduardo. E se tudo correr como esperado, logo mais também terá um pastor conosco, tá, nessa live. Mas antes de nós adentrarmos de vez no assunto da lição dessa noite, eu vou pedir para o Eduardo fazer uma oração especial para nós começarmos então o estudo da lição. Eduardo? Querido Pai, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por este sábado, te agradecemos por essa lição do testemunho pessoal. No momento de tanta crise, nós podemos falar do seu amor. Nessa semana especial, nós estamos recapitulando a lição que fala sobre a capacitação que o Espírito Santo fará em nossas vidas se nós nos entregarmos. Nos ajude para entendermos melhor a lição e também colocar em prática, Pai. Abençoe a todos aqueles que estão acompanhando, abençoe os pedidos que eles estão fazendo aqui nessa live. Fica com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição 5, capacitação do Espírito para testemunhar. O texto-chave, né, para o estudo dessa semana foi Atos 4, versículo 31, que diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando Jesus ordenou aos primeiros cristãos, então, e deu aquela palavra de ordem, ide, né? Eu acredito que eles ficaram um pouco temerosos, né, com essa incumbência de Jesus para eles, né? Até porque, até então, tudo que eles haviam feito, né, Jesus, ele estava presente, né? Então, de repente, quando você tem, assim, alguém, um mestre como Jesus ao seu lado, você consegue enfrentar qualquer desafio, né? Nós sabemos que Jesus está ao nosso lado, mas ali, no caso, eles tinham Jesus pessoalmente com eles. Mas agora, eles tinham essa incumbência de, agora, eles por si só, irem e
testemunharem por seus através daquilo que eles tinham aprendido de Jesus. Porém, Jesus ele prometeu que viria então um consolador, alguém que os auxiliaria, né, para fazer e para pregar esse evangelho. A gente vê ali na primeira igreja ali, né, principalmente ali naquela cena do Pentecostes, que onde o verso ele vem falando a nós ali o que aconteceu, e eu fico imaginando como que teria sido, né, estar presente nesse acontecimento, mas nós vemos que eles ficaram cheios do Espírito e com intrepidez, com coragem, com fervor e com muita vontade, eles começaram a fazer aquilo que Jesus deixou para que eles fizessem. E o trabalho foi muito grande e o resultado também foi muito bom, porque a Bíblia diz que naquele dia ali mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e foram batizadas. E nós sabemos que se o Espírito Santo está no comando, coisas extraordinárias podem acontecer, né? Mas após essa introdução da lição, vem aqui falando na parte de domingo, né? Jesus e a promessa do Espírito Santo. Ele nos prometeu o Espírito Santo, né? Como prometeu ali para os primeiros líderes ali da igreja. E aqui na lição de domingo vem falando um pouquinho sobre qual é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem a incumbência de nos convencer do pecado, né? E nos colocar para trabalhar. Du, como que funciona isso realmente? Como que funciona essa função do Espírito Santo de tanto nos convencer do pecado e depois nos colocar na rota ali para que nós possamos testemunhar e trabalhar em prol da missão? Uma boa noite. Boa noite, um feliz sábado a todos. Boa noite, Franklin. Nós estamos aqui no estudo do Espírito Santo e talvez chegou, não a lição mais importante, mas nessa semana é o centro do que nós possamos dizer assim, possamos chamar de testemunhar, porque é o Espírito Santo que faz tudo isso. Muitas pessoas perguntam, o Espírito Santo apareceu do nada aí depois da vinda de Jesus? Não. No Velho Testamento a gente pode encontrar várias vezes o Espírito do Senhor se apossou, o Espírito do Senhor guiou, o Espírito do Senhor dirigiu. Nós sabemos que o próprio Jesus Cristo foi dirigido pelo Espírito Santo, ele sempre estava em comunhão com o Pai. Só que, por que o Espírito Santo só desceu depois do Calvário? Por que não pôde haver, como nós chamamos, da dispensação do Espírito Santo antes do Calvário? Eu estava estudando algumas lições atrás, prestando atenção em alguns comentários, não lembro se foi aqui da live ou quem foi. O Espírito Santo convence a gente do quê? Se eu chegar para o Franklin nunca ouviu falar de Jesus, Franklin, eu vou pregar de Jesus que ele vai te salvar. Salvar do quê? Salvar do quê? Eu estou bem, eu estou com saúde, está tudo bem, ele vai me salvar do quê? Então, assim, o Espírito Santo, ele só pôde ter a dispensação do Espírito Santo por completo depois do Calvário. Tem um livro muito bom, que eu sempre, quando eu falo do Espírito Santo, eu faço o merchan dele. Não ganho nada com isso, mas é um dos melhores livros que eu já li sobre o Espírito Santo, A Revolução do Espírito. Você está preparado? Lá diz, logo no primeiro capítulo, que se Jesus tivesse morrido ali no jardim do Getsemane, quando ele começou a suar sangue, talvez somente o Pai e os anjos saberiam quanto que Jesus nos amava. Mas ele não morreu ali, ele morreu na cruz do Calvário depois de todo aquele sofrimento de quinta noite até sexta tarde, tanto sofrimento que ele passou. E Ellen White, ela diz que nós devemos passar pelo menos aí 1 hora do dia estudando sobre a vida de Jesus e principalmente sobre as últimas horas de vida dele.
Então, assim, o Espírito Santo, depois que Jesus sofreu na cruz do Calvário, o Espírito Santo hoje ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas que pecado? O pecado que fez o Filho de Deus morrer na cruz do Calvário, o pecado que faz separação, a minha vida podre, a minha vida errada, tudo aquilo que eu faço Jesus sofrer, tudo aquilo que, se eu parar para pensar, o quanto eu fiz Jesus sofrer, eu vou começar a notar o que o pecado faz em nossa vida, o que o pecado ele fez na minha vida, o que o pecado fez no planeta Terra. Ontem eu até ouvi um comentário assim, vocês perguntam o que o pecado fez. O pecado hoje em dia não deixa as pessoas nem velar os seus próprios mortos. Então, assim, a situação é tão crítica, mas é muito mais do que isso. É o pecado que eu carrego dentro de mim. Ele me convence do meu pecado, ele convence da minha vida errada, me mostrando para Jesus e mostrando Jesus para mim, e fazendo com que o sacrifício de Jesus na cruz eu comece a pensar o que tanto eu fiz para merecer isso. O que eu estou fazendo para fazer o meu Jesus sofrer? Quando ele me convence da minha vida de pecado, ele veio para convencer a gente do pecado, da justiça. O que é justo? Jesus é justo. Então, ele aponta sempre para Jesus. O Espírito Santo, até eu costumo brincar, e nós sabemos disso, nós somos orgulhosos, queremos sempre o primeiro lugar, eu quero fazer, eu quero acontecer. E o Espírito Santo, sendo Deus, não menos, não mais do que o Pai nem o Filho, ele é Deus como eles, mas sempre ele se esconde e mostra Jesus. Ele sempre nos leva a Jesus. O que é ser justo? Qual que é a justiça? Justiça é a vida de Jesus. Então, o Espírito Santo me convence e me leva até ele para que eu possa ter uma vida digna, uma vida justa como Jesus teve. Vou conseguir 100% somente lá no céu, mas o Espírito Santo sempre me leva até Jesus, ele sempre me convence do pecado. E é interessante que os discípulos começaram a falar, mas Senhor, não vai embora, o Senhor não pode ir embora e deixar a gente sozinho. Ele falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo ele não virá. O Espírito Santo ele não vai estar com vocês. E se eu for, eu mandaria um consolador, aquele que vai sempre estar ao lado de vocês. E o Espírito Santo, como nós falamos nas primeiras lições, não somos nós que estamos correndo atrás das pessoas. O Espírito Santo, se eu me entrego na mão dele, ele já prepara as pessoas para que eu consiga ter contato, para que eu consiga pregar, para que eu consiga falar. E isso não é uma coisa minha, eu tenho certeza que o Tiago já passou por isso, o Franklin, ou você que está aí nos assistindo. Quantas vezes você já ouviu assim, fala para ele do evangelho, prega para ele, essas pessoas aí, que está aí, fala para ele. Eu acho que todo mundo já ouviu isso, é o Espírito Santo falando no nosso coração. E às vezes a gente fala assim, eu estou com vergonha, não vou falar não. E aí passa. Aquela pessoa vai escutar o evangelho? Vai. Outra pessoa será usada pelo Espírito Santo, mas você perdeu essa oportunidade. Mas assim, o interessante que às vezes eu comparo de uma forma bem assim infantil, é quando a gente é adolescente ou quando a gente é moleque assim e fala para os amigos, eu gosto daquela menina. Aí os amigos, quando ela tá perto, falam, vai lá, fala lá com ela, vai lá. E a gente, eu não tenho vergonha, não sei o que. Não, ela tá ali, Aí já prepara todo aquele caminho. Eu passei por isso. Eu passei por isso. E o Espírito Santo... dos colegas. E os colegas sempre jogam a gente na corda bamba, né? Sempre joga a gente na fria. E o Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo chega e ele nos dá aquele empurrãozinho, vai lá, fala. E interessante que quando o Espírito Santo ele começa essa obra, ele guia as nossas palavras e ele que traz a convicção e as pessoas a se converter. Às vezes nós fazemos, pregações, estudo bíblico, a gente fica preocupado, mas o que nós devemos fazer é falar, o que nós devemos fazer é pregar, o que nós devemos fazer é testemunhar. Quem vai fazer a obra de mudança na vida da pessoa ou quem vai convertê-la é o Espírito Santo. Então, assim, Jesus ele prometeu e ele mandou. E os versos que a lição diz aqui, diz o seguinte, São João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim.
e vós também testemunhareis porque estáis comigo. Aí vem aqui a parte... João 16, versos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, depois que ele convence que eu sou um pecador, que eu fiz Jesus sofrer aquilo tudo na cruz do Calvário, depois que ele me mostra isso, então, automaticamente, ele me mostra o que é justo, quem é justo, para que eu possa imitá-lo, e eu também poder dizer aos outros, isso também são as mensagens angélicas, as mensagens que tem um juízo, nós vamos enfrentar um juízo. Então, assim, o que nós devemos fazer não é ficar também parado, sentado, esperando o Espírito Santo aparecer e falar, vai lá. A gente tem que se colocar no lugar. A gente tem que ir fazer a nossa parte, sempre estar à disposição. Ir também fazer uma visita, ir atrás das pessoas, conversar com as pessoas, mas sempre sabendo que, antes de tudo, entregue na mão do Espírito Santo. Não, filho. Quem tá com o controle? É isso mesmo. E é interessante que quando a gente se põe nas mãos dele, é bom a gente estar preparado, porque as coisas vão acontecer, né? E eu estou sentindo isso porque esse ano, como eu já comentei em algumas lives passadas, o meu pedido foi para que Deus colocasse as pessoas no meu caminho, né? E é incrível que quando você pede isso para Deus, Deus começa a colocar. E a gente começa a perceber. Porque às vezes eu sentia assim, eu não consigo sentir assim, nossa, eu preciso falar com aquela pessoa. Aquela pessoa, eu não tinha esse feeling. E depois que eu comecei a orar e pedir isso para Deus, a gente começa a ver com outros olhos, a gente começa a entender e a gente começa a enxergar as possibilidades de pessoas que a gente possa falar e entrar em contato. Pois bem, já na parte de segunda-feira, a lição ela fala um pouquinho sobre a igreja capacitada. E ela falou aqui um pouquinho sobre a igreja primitiva, né? E eu achei interessante ali uma parte ali da lição que está escrito assim, olha, eles foram completamente dependentes do Espírito Santo para alcançar resultados miraculosos. Eu achei bastante interessante essa parte do texto, porque diz um pouco que o Espírito Santo consegue nos capacita a fazer aquilo que para nós, de repente, possa ser algo meio que impossível, né? Que a gente só enxerga assim, é só Deus ou só através de um milagre a gente vai conseguir realizar certas coisas. Pois bem, quem vai comentar conosco um pouquinho sobre esse dia da semana é o Franklin, né? E um pouquinho antes do Franklin falar, gostaria de desejar já uma boa noite ao pastor André, que já está participando conosco aqui da live. Pastor André, que é o editor da lição da Escola Sabatina ali na Casa Publicadora, trabalha ali conosco. Então, pastor André, uma boa noite, tá? Queria desejar uma boa noite para o senhor, um pouquinho antes do Franklin comentar a lição de segunda-feira. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão participando. É um prazer estar com vocês aí. Ok. Uma boa noite a todos que estão participando da live. Nós vamos aqui comentar um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo ali na igreja primitiva. E nessa parte aqui eu achei por bem dividir. Como o Tiago já introduziu, ela vem falando da atuação. Em quem foram aqueles que permitiram a atuação do Espírito Santo? Então, Lucas passa a descrever quem são essas pessoas. E ele diz, são pessoas simples, como eu e você,
Homens, mulheres que permitiram, pela atuação do Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas foram, assim, dependentes. Elas necessitavam, a todo instante, estarem ligadas ao poder do Espírito Santo. Para fazer o quê? Para realizar ali coisas miraculosas. Dentre elas, eu lendo aqui, estava vendo, estava até me emocionando com em João, quando estava entrando no templo, e ali um coxo, né? Uma pessoa com alguma deficiência, olhou para eles e pediu ali uma esmola. Eu fico imaginando ali, Pedro e João, se entreolharam com quem disse: não temos nada aqui, não temos dinheiro. Aí Pedro olha para aquele homem lá e diz assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, o que nós temos aqui, nós te damos. E como diz aqui no capítulo 3 de Atos, né? Pedro diz àquele homem: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso são os resultados miraculosos de que fala a lição. E não só apenas esse episódio, mas são muitos episódios de pessoas que se entregaram à ação do Espírito Santo. Pessoas, como diz aqui, dependentes. A outra parte da lição que Lucas vem trazendo, vem falando sobre o crescimento pessoal da igreja. E ele chega ao ponto de dizer quantidade. Hoje em dia, existem assim, técnicas, né, estatísticas que quase com exatidão nos dão a quantidade de pessoas reunidas num determinado lugar. Isso acontece geralmente em grandes concentrações, em passeatas, né, em atos públicos. Naquele tempo, eles não tinham como usar drone para ver assim o tamanho, quantas pessoas. Ele diz que, num único dia, num só lugar, quase 3.000 pessoas ouviram a voz do Espírito e se entregaram a Deus. Numa outra parte aqui, ele disse quase, entre homens e mulheres, quase 5.000 pessoas se entregaram ao Evangelho. E com isso, a igreja, logicamente, ela foi crescendo. E, logicamente, o número é bom? É. Mas atrás de cada quantidade existia ali um indivíduo. Isso mostra para a gente que ir atrás de número é muito bom. Mas o indivíduo é o mais importante. Eu gostei do que a lição traz aqui. Ela diz assim, né, que a questão do testemunho, ela muitas vezes não vai ser no coletivo, mas ela vai ser de maneira individual, de coração a coração. A última parte da lição aqui de segunda-feira, eu achei um ponto importante na questão do crescimento institucional. Então, veja, as pessoas no início elas eram dependentes, se deixaram assim ser levadas pela ação do Espírito Santo, testemunhar a favor de Jesus Cristo. Houve um crescimento com muitos batismos, né? E agora, com isso, a igreja, né, a instituição, ela começa a crescer. Ela precisa, então, dar espaço para todos aqueles crentes que estavam vindo para dentro dela. E aqui a gente percebe que o crescimento, né, foi assim rápido. E com isso, a instituição, a igreja primitiva, precisou, então, se adaptar.
E por que ela cresceu tanto? Ela era renovada. E com essa renovação, muitas igrejas tinham que ser plantadas. E com isso, o evangelho foi pregado, como diz a Bíblia, a todas as pessoas que estavam debaixo do céu. E graças a Deus, esse evangelho, ele transpôs as eras e chegou até nós. Né? E a lição aqui, né, termina assim dizendo: que mensagem para nós hoje? Deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Ser dependente do Espírito Santo. Para que, como esses homens e mulheres da igreja primitiva, nós também tenhamos sucesso na explanação do evangelho em nossos dias. Ok, Franklin, muito obrigado. E, desde já, agradecemos você que está participando conosco aqui do estudo da lição dessa semana. É um prazer ter você aqui conosco. Não se esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, né, aqui o que você está achando. E também, se você tem um pedido especial, um agradecimento, nós queremos orar por você. E aqui agora, eu quero ver de vocês quem gostaria de ganhar um presente especial. Qual vai ser esse presente? Se você prestou atenção um pouquinho aqui na fala do Eduardo, ele mostrou um livro especial. Levanta ele aí de novo, Du. Tá vendo ali? Você quer ganhar esse livro? A Revelação do Espírito? Então, comenta aqui embaixo, tá? Todos aqueles que comentarem eu quero, tá, estará participando do sorteio para ganhar esse livro especial, ok? Na lição de terça-feira, né, ela vem falando um pouquinho sobre o Espírito Santo e o testemunho, né? Eu aqui grifei aqui uma fala, né, dessa parte da lição, e diz assim: ele os fortaleceu para que enfrentassem as provações e os desafios de testemunhar numa cultura hostil. E nessa parte eu gostaria de contar um testemunho para vocês do seguinte: no ano de 2007, eu estava me preparando para casar, né? Eu já namorava a Karina há 2 anos, né, naquela época, e nós tínhamos o plano de casar. Nós já estávamos noivos, né? E naquele ano eu fui demitido do meu emprego. Na verdade, foi aberta uma proposta para a gente sair, né? Para várias pessoas que estavam ali naquele lugar para sair. E nós, por não enfrentarmos alguns problemas ali naquela empresa, a gente decidiu sair então daquele emprego. Só que assim, eu e a Karina, a gente sempre programa as coisas, e desde a época de namoro era assim. Quando a gente começou a namorar e já decidimos casar, a gente não quis esperar ganhar as coisas das pessoas, né? Então a gente já começou assim, gostamos de um guarda-roupa, a gente já foi lá, comprou o guarda-roupa e já começamos a pagar o guarda-roupa. Gostamos de uma cama, fomos lá, compramos a cama e começamos a pagar a cama. E assim a gente foi fazendo. E quando eu saí desse emprego, né, eu já tinha algumas dívidas já adquiridas dessas coisas que a gente já tinha comprado. Eu entrei no salário-desemprego, né, que são 6 meses, e eu tinha 6 meses para achar um novo emprego, porque até então as parcelas das coisas que a gente tinha comprado eram maiores do que os 6 meses de salário-desemprego que eu iria receber. E eu comecei a procurar aí algum emprego, e nesse meio termo, quando eu saí desse emprego e comecei a procurar outro emprego, eu tive um problema, né, chamado cisto pilonidal. Eu não vou falar aqui o que é isso, se você não sabe, mas se você tiver curiosidade de saber o que é isso, eu tive um problema chamado cisto pilonidal, tá? E eu precisava operar, porque basicamente esse problema que eu tive
é uma ferida que fica aberta, né? E ela não fecha, e para sarar tem que operar. E quando opera essa ferida, não se dá ponto, não se fecha, ela tem que cicatrizar sozinha. Então, dependendo do estrago que faz a cirurgia, aquela ferida ela tem que cicatrizar de dentro para fora. Quando eu operei disso daí, faltava 2 meses para acabar meu salário-desemprego e eu tinha que voltar a ter algum emprego em mente, né? E nisso, eu operei, o médico achou que a ferida era um pouco menor, e ele falou assim, não, olha, você vai operar e depois de uma semana você já está pronto, porque nós temos um novo procedimento aqui e tal, e a ferida sua é muito pequena, eu acredito que a gente vai conseguir saturar, fechar ela com pontos e vai se resolver. Só que, na verdade, quando eu operei, essa ferida era só uma ponta de um iceberg. E a ferida ficou enorme, aberta, muito grande. Aí, quando eu fiquei sabendo, ele falou assim, ó, a recuperação são 2 meses. Quanto tempo eu tinha para voltar de salário-desemprego ainda? 2. Nesse tempo, apareceu um trabalho que uma tia minha me ofereceu. Meu tio trabalha aqui numa cidade, na nossa cidade aqui em Tatuí, numa ótica, e a minha tia me ofereceu um serviço lá para trabalhar com o meu tio, né? Só que a minha tia veio falando que eu tinha que trabalhar no sábado, né? E a minha família sabia, né, que eu tinha adquirido algumas dívidas, né, nesse sentido do casamento e tudo mais. E antes mesmo da minha mãe falar comigo, a minha mãe já falou para minha tia, não dá, porque ele não vai querer por causa do sábado, tal, e tudo mais. Aí a minha tia falou assim, mas como você vai responder por ele? Desse jeito ele nunca vai conseguir um emprego, né? Porque as coisas é tudo no sábado, e como que vai ser e tudo mais. Não é assim as coisas, né? Algumas pessoas às vezes não entendem, né? Essa questão nossa de a gente dar essa importância para a guarda do sábado, dar a importância de a gente seguir as coisas que nós sabemos que são corretas, né? Ali da Bíblia. E além disso tudo, né? A minha esposa, na época, estava na família dela, estava tendo alguns problemas na questão da igreja e tudo mais. E quando faltava 1 mês para mim me recuperar e 1 mês que eu teria ainda de salário-desemprego, né? Eu já poderia sair, pelo menos procurar emprego, não podia trabalhar ainda, mas eu poderia sair, entregar currículos para mim, ver se eu achava algum emprego. E toda vez que eu saía, a minha casa fica assim, numa esquina e logo já é uma subida, né? A casa dos meus pais, na verdade. Eu saía, eu chegava na esquina de cima, alguma coisa falava assim para mim, volta, porque não vá, né? Eu achava aquilo, né, impressão, coisas assim e tal, e eu voltava para trás, mas eu ouvia, eu voltava, aí no outro dia eu ia de novo, saía, volta, e eu voltava. E eu tive problemas com a minha esposa por causa disso, na época, a minha noiva, porque ela começou a ficar brava comigo. Desculpa. Como assim? Não existe isso, né? Não existe isso. E ela começou a falar assim, é coisa da sua cabeça, e tal, e tudo mais, né? E eu querendo crer que era o Espírito Santo falando comigo, que tinha alguma coisa boa para mim, né? Cheguei a comentar com a minha mãe também achou a mesma coisa na época da minha esposa, não chegou a ficar brava como a minha esposa ficou na época, mas eu fiquei naquela assim, e com aquela fala, né, na época da minha tia, né, que eu nunca ia conseguir um emprego por causa de eu ficar negando as coisas do sábado, né? E eu fiquei naquela ali. E toda vez que eu saía, né? Chegou o dia, então,
que eu recebi meu último salário-desemprego. Era o meu último salário, no mês seguinte eu não teria nada. E naquele dia, no dia seguinte, eu estava deitado, tocou o telefone, aí a minha mãe atendeu e na hora eu estava dormindo e eu só escutei ela falando assim: oi, Neila, tudo bem? Né? Para quem não sabe, né, que está assistindo nossa live, a Neila, ela trabalha ali na CPB e ela trabalha nessa parte de recrutamento, né, de treinamento e tudo mais, e ela ligou assim para mim e falou assim: ele tá aqui, né, perguntou de mim para minha mãe, ele tá aqui e tal. Só que não veio isso na minha cabeça, até porque na época a Neila era diretor do grupo musical que a gente cantava. Daí eu falei assim: mas o que a Neila quer comigo do Arte Tom hoje? Era uma terça-feira, né, daquele ano e tal. Aí eu fui falar com ela, e quando eu fui falar com ela, ela falou assim: olha, como que você tá, tal? Eu falei: olha, hoje eu vou no médico, vou saber se eu vou ter alta ou não. Aí ela falou assim: você pode vir aqui na CPB? Eu falei: posso, mas por quê? Daí ela falou assim: não, porque tem uma vaga aqui de emprego aqui, e eu já marquei para você conversar com o Eduardo, que na época o Eduardo era o chefe da expedição. E depois que eu desliguei aquela ligação, eu fiquei pensando assim: mas por que a Neila me ligou? Eu não mandei, de todos os lugares que eu pretendia mandar currículo na época, eu não tinha mandado para a CPB. Até porque quando eu saía para entregar alguma coisa, eu sentia aquilo lá que eu voltava, não tinha entregado para nenhum lugar. Aí eu fui lembrar que uns 2 anos antes eu tinha entregado uma ficha lá. E através daquela ficha eles me chamaram. E naquele dia eu tive alta. E no mês seguinte eu tive salário para continuar pagando as minhas contas. E depois disso tudo, até depois assim, pensando nessas coisas, né, falando com a minha esposa, falando assim: tá vendo? O Espírito Santo falando para mim esperar, para mim aguardar. Eu senti que foi uma forma de mostrar para as pessoas, né? Principalmente para minha família, porque assim, meus pais moram aqui, é um tio do lado, 2 tios na frente, 2 tios na rua de baixo. Então, assim, todo mundo fica sabendo mais ou menos o que acontece na sua vida, né? Que as coisas, Deus planeja e faz das coisas acontecerem de acordo com a vontade dele. E se você faz as coisas corretamente, mesmo no mundo onde nós vivemos, que às vezes as pessoas podem falar assim: é impossível hoje você não trabalhar e não trabalhar e guardar o sábado. É impossível você fazer as coisas, seguir a Bíblia ao pé da letra como era antigamente. As coisas não são mais assim. E a gente vê que na nossa vida a gente consegue pregar para essas pessoas e mostrar que é possível e que Deus nos abençoa por isso. Então, essa experiência da minha vida mexeu muito comigo nesse sentido assim de que, através das coisas que estavam acontecendo comigo, eu pude testemunhar de Deus para a minha família. E isso foi muito importante. E agora, para nós entrarmos na lição de quarta-feira, eu gostaria de fazer uma pergunta para os 3 participantes que estão aqui na nossa live. Começando aqui pelo Eduardo, pelo Franklin, e depois a gente passa para o pastor André. Ele responde a pergunta ali da questão de quarta-feira, e daí ele já encerra para a gente na lição de quinta-feira, falando ali a nós. Na lição de quarta-feira, vem falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. E a pergunta que eu tenho para fazer para os 3 aqui é o seguinte: se o Espírito Santo foi quem inspirou as Escrituras Sagradas, tem como o Espírito Santo ir contra a palavra de Deus? Uma vez eu ouvi um pastor de uma certa igreja falar o seguinte: o Espírito Santo veio a mim e ele me revelou que nós estamos devolvendo o dízimo de forma errada, porque o dízimo, na verdade, é o trízimo. E o trízimo é o seguinte: é 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Essa foi a revelação que eu recebi do Espírito Santo. E às vezes, aí, com essa questão, é essa pergunta que eu tenho para fazer para os 3, né? Se o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra de Deus, tem como o Espírito Santo ir contra a palavra de Deus? Eduardo, Franklin e pastor. Então,
Normalmente, nós temos que tomar muito cuidado com isso, que sempre aparecem pessoas com novas mensagens, né, com novas revelações. E essas novas revelações geralmente vão contra a palavra de Deus, vão contra o espírito de profecia. Então, é certeza que o Espírito Santo jamais faria isso, né? Eu fico com esse trecho da lição aqui, bem no meio da página aqui. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras atua mediante a palavra para transformar vidas. Há poder vivificante na Bíblia, pois, por meio do Espírito, ela é a palavra viva de Cristo. Então, não há como o Espírito Santo ir contra a palavra que vem do próprio Cristo, do próprio Deus. Pastor, seu áudio está desligado. Ok. Eu estava dizendo que é como os amigos falaram, né? O Espírito Santo jamais iria se contradizer entre a sua atuação na revelação que ele inspirou e a sua atuação na pregação do Evangelho, né? Na sua atuação prática na história da igreja, na história da vida das pessoas. E hoje existe uma tentativa exatamente de separar, né, a palavra inspirada pelo Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, na experiência pessoal. A gente tem até alguns irmãos de uma igreja específica, né, mas é um princípio que se aplica a outras também, com certeza. O uso daquela expressão, a letra mata, que é um uso equivocado, né, de 2 Coríntios, capítulo 3, em que o contexto ali está falando sobre o Espírito Santo e a própria lei dos 10 mandamentos. Então, o contexto ali é o Monte Sinai, em que Moisés, ele voltou lá, né, dos 40 dias com Deus, e ele brilhava, né, então o rosto era ofuscante para as pessoas. E aquela letra dos 10 mandamentos que ele trouxe, e a glória que ele trouxe naquele contexto, apavorou as pessoas. Então, aquela letra, a Bíblia fala que essa letra mata, mas o Espírito vivifica. E as pessoas confundem essa letra que mata, entendendo que seria a própria Bíblia. A leitura da Bíblia mata, ou seja, mata a vida das pessoas, porque aí vai trazer doutrina, etc., né? Então, as pessoas não entendem que a letra mata significa, essa expressão que a letra mata, significa exatamente que os 10 mandamentos, eles condenam o pecado, matam no sentido, ou seja, condenam o pecado, mas o Espírito Santo vivifica, pelo perdão que Cristo ofereceu com a sua vinda à Terra, né? Então, esse é o sentido ali, mas as pessoas tentam seguir nessa atitude, nessa filosofia subjetivista, né? Separando o Espírito Santo da sua própria palavra, o que não faz sentido. Ok. Não esqueça de fazer um comentário aqui embaixo. Você quer ganhar o livro, né? Comente, eu quero, que no final da live nós faremos um sorteio para aqueles que comentarem e participarem da live. Pois bem, agora na parte de quinta-feira, o poder transformador do Espírito Santo. Pastor André, que é editor ali da lição da Escola Sabatina para nós ali na Casa Publicadora, ele vai falar um pouquinho para nós sobre esse dia da lição. Pastor André? Ok. Obrigado, Tiago. Então, a gente está aqui na lição da quinta-feira, que fala sobre o poder que transforma a vida, né? O poder do Espírito Santo que transforma a vida. Nós temos aqui várias passagens bíblicas. A primeira aqui é Atos capítulo 16. Eu estou lendo aqui na outra tela do computador. Atos capítulo 16, versos 11 a 15, fala sobre aquela situação em que Paulo, ele partindo de Troade, né, ele foi até a cidade de Filipos, que era uma cidade importante ali da Macedônia, uma colônia romana. E então, você sabe que a cidade de Filipos era uma cidade usada para aposentados militares, né? Uma cidade assim de
de pessoas aposentadas que deixavam o serviço militar. Então, é uma cidade assim para pessoas que queriam um bom lugar para morar, né? E ele chegou, então, nessa cidade, na sua viagem missionária, que foi, inclusive, uma abertura dada pelo Espírito Santo, que não deixou ele ficar na região da Ásia Menor, que é onde hoje é a Turquia, e que, na época, então, não era considerada ainda a Europa, né? Hoje tem uma parte ali, onde é a Turquia, que já é considerada a Europa. Mas, então, Paulo foi chamado por Deus, né? Naquele chamado lá, em que aquele cidadão apareceu para ele no sonho, que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele chegou a essa região e foi para a cidade ali de Filipos. E, então, ele ali estava naquela cidade alguns dias, e no sábado, Paulo procurou um lugar fora do centro da cidade, junto à beira do rio, e ali ele encontrou o que ele achava que seria um bom lugar para a oração. E, então, ele se sentou e começou a falar, né? Olha só a visão que Paulo tinha, né? Era uma visão realmente voltada para a missão, que era um homem guiado, claro, pelo Espírito Santo, como a gente pode perceber claramente aí no seu ministério, né? Então, Paulo, ele, na sua obra para Deus, ele tinha esse foco, né, de manter a sua ligação com Deus e cumprir a missão que Deus havia entregue em suas mãos. Então, ali ele, então, encontrou aquela mulher, que era uma mulher judia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, uma empresária, uma pessoa autônoma, né? E então era adoradora de Deus e que estava então ouvindo Paulo falando. Essa mulher provavelmente já tinha algum conhecimento, por ser judia, da mensagem bíblica, claro, mas não conhecia possivelmente o evangelho que Paulo trazia. Então, Deus abriu o coração dela pelo ministério de Paulo e para as coisas que Paulo falou, né? Então, quando aqui a Bíblia diz, né, eu estou lendo aqui uma versão da Bíblia em inglês, e diz assim que quando ela e a sua casa tinham sido batizados, ela insistiu com Paulo para que ele ficasse na sua casa, e de tanto ela insistir, ela acabou prevalecendo, e Paulo foi para a casa dela. Então, capítulo 16, versos 11 a 15, depois no capítulo 16, versos 23 até o verso 34, do 23 até o 34, a gente encontra aqui aquela história da conversão do carcereiro, né? Para que a gente perceba realmente o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, né? Porque aqui você vê que Paulo usou não apenas o testemunho pessoal dele. A gente usa muito, né, a exemplo daquele rapaz, o ex-endemoniado, o testemunho de vida pessoal. Mas a Bíblia deixa claro que grande parte da nossa atividade de testemunho deve ter a ver com o texto bíblico. No caso deles aqui era o Antigo Testamento. Hoje a gente tem o privilégio de ter o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e nós, como adventistas, temos até o privilégio de termos um conhecimento especial que foi dado a Ellen White, uma revelação de Deus também. Mas a gente vê que Paulo, ele deu, no caso do carcereiro, um testemunho muito mais pessoal, né? Ele foi preso injustamente, ele não falou ainda que era um cidadão romano, mas naquele momento ali de meia-noite, ele cantando louvores a Deus, ele impressionou aquele carcereiro quando ele disse que ele não deveria se matar, porque estavam todos ali, ninguém tinha fugido. Então, Paulo impressionou aquele homem que fez aquela pergunta, né? Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo, né? Então, Deus alcançou essa pessoa por um testemunho simples de Paulo, mas poderoso, né? Quando ele mostrou ali pelo louvor que ele cantava, pela atitude de gratidão e de confiança em Deus, mesmo tendo sido machucado e tendo sido preso ali injustamente, e dessa forma aquela vida foi transformada. E ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo, né? E Paulo deu uma resposta aqui fantástica, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No capítulo 17, versos 33 e 34, diz ali que Paulo saiu do meio deles. Ali está se referindo aos atenienses que se reuniram lá no Areópago, mas quando ele começou a falar do evangelho de maneira mais clara, porque até então ele havia revestido a mensagem de uma contextualização que até não deu logo de cara, né? Realmente a característica, né,
da sua mensagem, ele começou a falar da filosofia e tal, ele entrou, com certeza, por uma argumentação que tinha a ver com o que eles compreendiam, mas, em seguida, ele começou a falar do Deus Criador, que um dia vai julgar a terra, por meio do varão que ele destinou para isso. Então, é interessante que, depois que Paulo abriu o jogo, realmente mostrou qual era a sua mensagem, Jesus, a ressurreição, aquele que morreu na cruz, então vários saíram, né? Então, essa é uma questão também que tem a ver com o nosso testemunho. Temos que ter consciência de que o testemunho vai gerar essa dupla reação. Muitos vão rejeitar, muitos vão abandonar, sair. Você começa um estudo bíblico, faz um convite, a pessoa até às vezes tenta ser simpática, demonstra algum interesse, mas logo ela já percebe que é algo sério e vai embora, né? Mas sempre tem aqueles que são atraídos por Deus, são impressionados, e quando a gente tem realmente um testemunho coerente, um testemunho de alguém que realmente anda com Deus e tem o Espírito Santo, algumas pessoas vão ser atraídas, por mais difícil que seja no meio cultural em que a gente vive e que eles viveram também. Então, alguns saíram, mas aí teve lá o Dionísio, que era o Areopagita, né, o líder do Areópago, e uma mulher importante também chamada Damares. Você tem um outro exemplo aqui de Atos 18, que foi Crispo, o líder da sinagoga, que no meio daquela confusão toda ali, daquela polêmica, e ele sempre querendo ali agredir Paulo, perseguir Paulo, mas nesse contexto aqui, o Crispo, líder da sinagoga, ele creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ali, olha, muitos, é bom frisar isso aqui, né? Quando eles ouviram, né, eles creram e foram batizados. Então, a gente percebe aqui que realmente a lição, ela enfatiza que o Espírito Santo, ele muda as vidas, assim como a palavra de Deus muda as vidas, né? E aí entra, então, o nosso privilégio de sermos instrumentos, né, de Deus, para que essas vidas de muitas pessoas com quem a gente vai encontrar, de um jeito ou de outro, a gente encontra pessoas, e elas vão ser alcançadas e poderão ter oportunidade, se a gente fizer a nossa parte, de, quem sabe, se interessar e buscar a verdade, buscar a palavra de Deus. E tem um detalhe, nós podemos não fazer a nossa parte, e algumas pessoas poderão morrer sem ter essa oportunidade de conhecer o Evangelho. O que Deus vai fazer com essas pessoas? Não sei, ele é justo, ele é o juiz, né? Crianças que morrem, pais com crianças pequenas, que não conhecem a mensagem, que não têm oportunidade, né? Quem sabe a gente possa negligenciar, mas Deus vai julgar de acordo com o conhecimento que cada um tem. Mas nós temos o privilégio, né, de fazer a nossa parte. Faz uns 3 anos, a gente teve um contato com uma enfermeira aqui de Tatuí, o nome dela é Patrícia, até coloco o nome dela já em oração aqui diante de vocês, e nós fizemos um negócio com ela, e eu percebi que ficou realmente ali uma impressão positiva da parte dela. E nós, quando fazemos um negócio, por exemplo, uma venda de um carro, ou vende qualquer uma coisa para a pessoa, compra de alguém alguma coisa, a gente, às vezes, tem aquele receio, né, de falar até da nossa mensagem, quem sabe porque a pessoa pode, por algum motivo, ter uma impressão negativa, nossa como cristãos. Isso acontece com muita gente cristã, né? Então, de repente, a gente até não dá a entender que é da igreja, que é adventista, que é um cristão, que tem Jesus e tudo mais. Então, a gente, às vezes, separa muito essas coisas. Quando o testemunho cristão, ele envolve toda a nossa vida. Então, essa jovem aí, a Patrícia, ela manteve o contato conosco e nós com ela também. E esses dias ela precisou de um profissional, um pedreiro, para fazer um trabalho, e ela me procurou, e eu indiquei alguém. Tomara que ele faça um bom trabalho, né? Para não atrapalhar aí esse testemunho, né? Mas é interessante que a gente percebe que ela está buscando a Deus. Aí eu mandei para ela o livro O Poder da Esperança, e do Michelson e do Dr. Melgossa. E aí eu perguntei se ela conhecia esse livro. Ela disse, sim, eu já li o livro inteiro. Ele me ajudou muito no momento em que eu passei uma fase muito difícil. E eu já convidei ela para que, quando a situação se acalmar um pouco mais com a pandemia, ela venha aqui para tomar um lanche em casa. Ela já aceitou prontamente.
e eu quero começar um estudo bíblico com ela, né? Então, eu creio que o Espírito Santo e o poder da palavra podem transformar essa vida como outras que a gente tem buscado alcançar. E você vê aqui, no livro de Atos, vários exemplos aqui que mostram o poder da palavra transformando pessoas, né? Então, a gente vê uma coisa interessante aqui na lição. A morte de Cristo foi universal. Ou seja, o benefício dela foi para todos os seres humanos. Então, a gente não deve supor que alguém tenha ultrapassado, né, a esperança de salvação, porque Paulo ele acreditava que toda pessoa podia alcançar a salvação e receber o evangelho, né, receber a mensagem de Deus e ser alcançada. Que essa lição, ela realmente desperte a nossa decisão de um compromisso maior, né, acreditando que Deus vai nos usar e a gente vai andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele anda onde a mensagem dele é pregada, ele anda onde a missão é cumprida, onde o trabalho dele é feito, né? Ele está especialmente nesses lugares. E nós, com certeza, se a gente perguntar para cada um aqui e para os alunos das classes que amanhã vão assistir ou vão participar na igreja pessoalmente ou por meio de lives, todo mundo quer o Espírito Santo. Mas o problema hoje, Tiago e amigos, é que muita gente quer do Espírito Santo apenas o calafrio, apenas aquele calor na alma, né? Mas não quer uma realidade do Espírito Santo controlando toda a vida, transformando toda a nossa vida e nos usando para alcançar outras vidas também. Que a gente possa repensar nessa lição, que não foi uma lição tão difícil, foi um tema fácil de você estudar, de entender, não é? Uma lição tranquila. Pastor. Interessante aqui o que está escrito no livro Atos dos Apóstolos, página 47, só para a gente encerrar aqui, eu estava dizendo então do privilégio que nós temos de ser instrumentos de Deus, de andar com o Espírito Santo dia a dia, para sermos usados por Ele para que outras vidas sejam transformadas. No fundo, todos nós queremos o Espírito Santo. Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de amor e cheios de poder. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, a nossa luta pessoal contra o pecado. Então, com certeza, olhando assim no fundo do coração de cada cristão que tem um mínimo de verdade na posição de ser cristãos, eles querem ter o Espírito Santo, querem ser vitoriosos, querem ter o poder de Deus e ter o amor de Deus. E se isso acontece, certamente isso vai transbordar em testemunho a outras pessoas. Mas é preciso lembrar que muitas vezes a gente sai correndo querendo fazer o trabalho de Deus, a gente quer usar a habilidade que tem, os talentos que tem, a tecnologia, todos os recursos que a gente tem, humanos e tecnológicos, para fazer a obra de Deus. Mas muitas vezes tem muita lenha na fogueira, mas não tem fogo nessa fogueira. E a gente precisa do Espírito Santo. Foi Jesus quem prometeu o Espírito Santo, e se Jesus prometeu o Espírito Santo para cumprir a obra, como consolador, como aquele que derramaria sobre nós o poder, é porque ele seria indispensável e a obra sem ele, ela é impossível. Mas a pergunta que fica para a nossa reflexão é, será que nós não estamos algumas vezes ou muitas vezes tentando fazer a obra de Deus sem a principal instrumentalidade, sem o principal poder para essa obra, que é o Espírito Santo? E lá naquele livro que eu estava mencionando, Atos dos Apóstolos, página 47, diz assim: quando Cristo fez aos seus discípulos a promessa do Espírito Santo, estava se aproximando o fim de seu ministério terrestre. Jesus estava à sombra da cruz, com plena consciência do peso da culpa que viria sobre ele como portador de pecados. Antes de se oferecer como a vítima sacrificial, instruiu os discípulos com respeito a um dom essencial e completo que concederia aos seus seguidores. O dom que colocaria no alcance, né, deles os limitados recursos da sua graça. E lá no final, então, dessa citação, ela diz: o Salvador estava apontando para o futuro, para o tempo em que o Santo Espírito viria para fazer uma poderosa obra como seu representante. O mal que vinha se acumulando por séculos devia ser resistido pelo poder divino do Espírito Santo. E é esse Espírito que pode mudar as vidas, não nós. E a palavra é a própria palavra dele, não a nossa palavra. Por mais que o testemunho pessoal seja muito importante também. É isso. Ok.
É muito bom nós estarmos aqui conversando, né, sobre a lição da Escola Sabatina. Que pena que ela já chegou ao fim, mas na próxima semana tem mais. Na próxima semana, o tema da lição, ela nos propõe até um pequeno desafio, porque ela diz assim, que existem possibilidades ilimitadas. Então, já convido você, desde já, a participar conosco na próxima sexta-feira, às 8 horas, da nossa live da lição. Você comentou aqui embaixo sobre Eu Quero, do livro A Revelação do Espírito. Se você comentou, você vai estar participando conosco do sorteio aí desse livro e logo ele chegará para você em suas mãos. Para encerrar, então, essa live dessa noite, eu convido o Franklin para que nos guie em oração. Franklin. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos muito pela explanação dessa lição tão importante para nossas vidas. Agradecemos, Pai, porque temos o Espírito Santo e pedimos que ele possa nos incomodar cada vez mais para que possamos nos entregar à sua voz, deixarmos ser guiados por ele e assim testemunhar do seu amor através deste evangelho. Amém. Fica conosco, dê-nos um sábado feliz com muitas bênçãos. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado para todos. Muito obrigado pela sua participação. E amanhã, às 10 horas, nós estaremos ao vivo lá na Igreja Central com mais um culto sendo transmitido para vocês aqui diretamente do Facebook da igreja. Um feliz sábado e até mais. Bom Feliz sábado. Tudo a todos. Sábado.